Boa noite, irmãos. Boa noite também os irmãos que estão em casa, nos acompanhando. Vamos ler a palavra de Deus. O irmão trouxe Bíblia? Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18. O irmão em casa também, abra sua Bíblia e vamos ler conosco. Os irmãos aqui, convido para ficar de pé para essa leitura. O irmão em casa pode continuar no sofá, não tem problema nenhum. Vamos ler? Por último, quero recordar-lhes que a força de vocês devem vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. Vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. Porque nós não estamos lutando contra a gente feita de carne e sangue, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo sempre que ele atacar. E quando tudo estiver acabado, vocês ainda estejam de pé. Mas para fazer isso, vocês necessitam do cinturão da verdade e da couraça da aprovação de Deus. Calcem sapatos que possam fazê-los andar depressa ao pregarem o evangelho da paz. Em cada batalha, vocês precisarão da fé como escudo para deter as setas ardentes disparadas pelo maligno contra vocês. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Fiquem alertas, não desanimem e continuem orando fervorosamente por todos os cristãos em toda parte. Amém, queridos? Queiram assentar-se. Certa ocasião, um rapaz na minha classe de novos convertidos ficou endemoniado. Depois do estudo da escola dominical, eu segurei no corredor da igreja e li este texto para ele, bem devagar, não tão depressa quanto li agora, bem devagar, explicando, quase que palavra por palavra. Depois eu orei, e ele foi liberto. Já tem uns 40 anos, ele continua liberto. O servo de Deus é vencedor. O servo de Deus é vencedor. Não é qualquer um, é o servo de Deus. Quem não é servo de Deus, o diabo faz com ele o que quiser. Não tem força alguma. A força está no servo de Deus, naquele que serve a Deus. O servo de Deus é vencedor, porque ele é fortalecido pelo Senhor. Versículo 10 diz: por último, quero recordar-lhes que a força de vocês deve vir do imenso poder do Senhor dentro de vocês. O poder de Deus na vida do seu servo não é um poderzinho qualquer. O apóstolo Paulo diz que é um imenso poder, poder extraordinário. Deus não fortalece qualquer pessoa, mas fortalece o seu servo. O crente deve ter disposição para usar as armas que Deus oferece.
Este texto diz que o crente não é fortalecido de dentro para fora, mas de fora para dentro. É um poder externo, que vem de fora para dentro, porque ninguém tem condições de se autofortalecer. Esse poder tem que ser importado do céu. É o Senhor, nosso Deus, quem nos fortalece. O servo de Deus é vencedor, porque ele é revestido. Diz o versículo 11: vistam-se de toda a armadura de Deus, a fim de que possam permanecer a salvo das táticas e das artimanhas de Satanás. O apóstolo Paulo estava preso, e ele todo dia tinha contato com os soldados romanos, e via aquelas vestimentas que eles usavam. Então ele usou aquela vestimenta como ilustração. Roupa de incrédulo é uma, roupa de crente é outra. Aparência de incrédulo é uma, aparência de crente é outra. Há um modo do incrédulo proceder, e há um outro modo que cabe muito bem aos servos de Deus. A palavra revestir nos diz que precisamos tirar a roupa velha, a roupa usada, e vestir de novo. Isso é revestir. O diabo teme diante do crente revestido com uma roupagem espiritual. O diabo corre, não quer saber de um crente revestido com a roupa espiritual. O diabo treme diante de um jovem, de uma jovem revestida do poder de Deus. O versículo 11 diz ainda que precisamos usar toda a armadura de Deus. Não podemos ser vitoriosos numa batalha espiritual usando apenas algumas peças dessa armadura espiritual. O servo de Deus não pode gostar apenas de alguns textos bíblicos. Precisamos amar a Bíblia toda. Apocalipse 10, versículo 9, diz que nos manda comer o livrinho, o livro de Deus. Precisamos gostar de toda a Bíblia. O cristão não deve orar sempre, somente quando precisa pedir alguma coisa a Deus. Esse procedimento não faz o crente vitorioso. Hoje estava falando com uma jovem sobre a sala de oração que nós temos no Facebook. Eu orei no feriado de carnaval. Orei por quê? Quando você está doente, você está orando para você ficar curado, e aí vem um feriado, aí naquele dia, feriado, você não ora? É assim que a coisa funciona? Claro que não, não é mesmo? Precisamos orar sempre, orar constantemente, para que tenhamos vitória. O diabo não pode pegar você desprevenido. O servo de Deus é vencedor, porque sabe que tem um inimigo. Você sabe que tem um inimigo. No versículo 12, na tradução de Kenneth Taylor, diz assim: não estamos lutando contra gente feita de carne, mas contra pessoas sem corpos. Os reis malignos do mundo espiritual. Esses seres satânicos, poderosos e grandes príncipes malignos das trevas, que dirigem este mundo, e contra o número tremendo de maus espíritos no mundo espiritual. Há um exército tremendo de demônios, de malignos, ocupados com o propósito somente de perturbar o servo de Deus. O servo de Deus deve ter a visão correta do que o inimigo é capaz de fazer. A guerra do crente não é contra a esposa, não é contra o marido,
Não é contra os filhos, não é contra os pais, não é contra a televisão, contra a internet, não é contra os amigos não crentes, não é contra inimigo algum físico. O irmão está lutando frente a frente com o diabo. E muitos crentes estão perdendo a batalha porque estão fazendo exatamente o que o inimigo planejou para eles. Se você quiser ter uma vida santa, você vai enfrentar o inimigo cara a cara. Se você quiser ganhar uma pessoa para Jesus Cristo, você vai enfrentar o inimigo cara a cara. Mas se você quiser fazer outras coisas, não é? Você pode fazer outras coisas que não incomode tanto o diabo, ele vai deixar você tranquilo. Mas se você quiser ganhar uma alma para Cristo e quiser ter uma vida santa, você será tentado sim. Por isso, precisamos estar revestidos da couraça da justiça. Portanto, versículo 13, usem cada peça da armadura de Deus para resistir ao inimigo. Sempre que ele atacar e quando tudo estiver acabado, vocês estejam de pé. Há pessoas que têm grandes vitórias, mas depois da vitória, está acabado. Não tem mais força alguma. Conta-se que durante do Império Romano, um general conquistou uma cidade. E depois, então, teve o desfile em Roma, daquele general e a sua tropa, diante do imperador. Tinha soldados cegos, tinha soldado sem um braço, tinha soldado sem os dois braços, tinha soldado sem a perna. O imperador falou com o general: se você ganhar mais uma batalha, o império acaba. Ele ganhou a batalha, mas desse jeito, isso não é vitória, é vitória com sabor de derrota. Venceu, mas não ficou em pé depois, teve sabor de fracasso. Outras versões dizem que precisamos resistir no dia mau. O crente deve ser poderoso para resistir no dia mau. E qual é o dia mau? O dia mau não é quando você acorda mal, não dormiu bem, o jantar não fez bem, a pizza estava estragada. Não é isso não. O dia mau não é quando você acorda com chuva. Esse não é o dia mau. O dia mau é quando você desiste de Deus. É quando você desiste de ler a Bíblia. Esse é um dia mau. O dia mau é quando você desiste de orar. Martim Lutero orava 3 horas por dia. Um dia ele escreveu no diário dele: amanhã eu tenho muita coisa para fazer, tenho muito compromisso, de forma que eu vou ter que orar mais. Geralmente, o que se esperava é que ele orasse menos, porque tinha muita coisa para fazer. É o contrário, tem muita coisa para fazer, precisa orar mais. O dia mau é quando você está atacado pelo diabo. Esse é o dia mau. É aquele momento que você resiste à orientação do pai, da mãe, dentro do coração, não fala nada, fica magoado, seu coração está mal. O dia mau é quando você passa a achar que o crente não precisa ser diferente daqueles que não servem a Jesus. Antigamente nós orávamos para que o mundo não entrasse na igreja. Hoje nós precisamos orar para que o mundo saia da igreja.
O dia mau é quando você decide colocar as suas coisas em primeiro lugar e servir a Deus quando puder. Há crentes que já foram vitoriosos em muitas ocasiões, mas fracassaram. O Senhor, Deus, deseja que você seja vitorioso continuamente, sempre. O servo de Deus é vencedor, porque ele tem o escudo da fé. Versículo 17, vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando estive em Cuba, eu percebi que os motoqueiros não usam capacete. Aí eu perguntei a guia que estava com a gente, ela disse, olha, aqui não é proibido andar sem capacete, porque não tem onde comprar capacete. Não tem loja que venda capacete aqui em Cuba, não. Mas o crente tem o capacete da salvação e a espada do Espírito. Toda hora precisamos lembrar a nós mesmos que nós somos salvos. Toda hora precisamos lembrar de textos bíblicos. Nós não podemos viver sem essa arma extraordinária. Certa ocasião, numa aula de psicologia, no seminário, depois da aula, que o professor tinha falado sobre algumas síndromes, e então, um colega meu falou com o professor na minha frente, professor, eu tenho um problema muito sério, eu tive um problema com uma pessoa há muito tempo, e eu perdoei aquela pessoa, mas de vez em quando aquilo vem outra vez na minha cabeça. O professor disse, quando vier esse pensamento de novo, você diz a você mesmo que você já perdoou. É o diabo que lembra as coisas ruins da nossa vida. Lembra a você mesmo que você já perdoou e segue em frente. Vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Jesus venceu o diabo lá na tentação, usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O escudo que os soldados romanos usavam era em volta do corpo, não era como o da polícia militar, que é só na frente. Salmo 3, versículo 3 diz que o Senhor, Deus é um escudo ao redor de mim. O irmão não é protegido só pela frente, não é protegido em toda a volta. Em 1 Pedro 5, versículos 8 e 9, diz, estejam alertas e vigilantes, porque o inimigo de vocês, o diabo, ronda em volta como leão faminto, que ruge à procura de alguma vítima para devorar. Fiquem firmes, confiem no Senhor, e lembre-se de que outros cristãos ao redor do mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O diabo só pode atacar o crente dos lados. Ele ronda em volta. Só pode atacar dos lados. A parte de cima ele não pode atacar. É a nossa comunhão com Deus. É a nossa comunicação com o trono de Deus, ele não pode atacar por cima. Outra coisa, Pedro está dizendo que o diabo ruge como um leão, ele se comporta como um leão, ele se parece como um leão, mas ele não é o leão. O verdadeiro leão está em Apocalipse capítulo 5, versículo 5, onde diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele não é parecido, Jesus não é parecido com o leão, ele é o leão da tribo de Judá e ele está com você, ele está com o irmão. A fé anula as setas inflamadas do maligno.
A fé anula as setas inflamadas. Por que setas inflamadas? É aquela seta com fogo na ponta. Por que o diabo manda setas inflamadas para nós? Porque ele sabe que nós somos inflamáveis. Nós pegamos fogo com facilidade. Nós perdemos a cabeça, perdemos a razão com facilidade. As setas inflamadas são claramente identificadas. Há muitos anos, quando estive em Cuiabá, fui lá para a posse do meu sobrinho na primeira igreja. Então, estive conversando com moradores daquela região. Eles me falaram que os bandeirantes, na época dos bandeirantes, eles foram de barco e pelo rio Cuiabá, seguindo, e apareceu uma seta dentro do barco deles. O índio tinha mandado uma seta em cima deles. Eles foram examinar aquela seta. A ponta era de ouro. Então, isso fez os bandeirantes ficarem mais animados, porque o ouro tinha na flor da terra, na margem do rio. Mandaram setas para matar aqueles exploradores. Eles aproveitaram aquela seta para conquistar aquela cidade. O inimigo faz de tudo para acabar com você. Você aproveita o que ele quer fazer e você faz muito melhor. A fé que faz o crente olhar para cima e receber o poder de Deus, pela fé. O servo de Deus é vencedor porque vive à base de oração. Não é aquela oração decorada. Nas livrarias tem um livrinho pequeno de oração. Você compra aquele livrinho de oração. Não vale nada. Aquela oração muito breve que se faz na hora do almoço também não é importante. Não é oração de verdade. Não precisa passar também a noite toda orando e nem ir orar no monte. Mas é fundamental que o crente ore sem cessar, que o crente tenha a sua vida em oração. 1 Tessalonicenses 5,17 diz: orai sem cessar. Orar sem cessar é não abrir brecha para o diabo dizer alguma coisa ao seu coração. Não há brecha. Você está sempre meditando num hino, num cântico, você está sempre meditando numa palavra que você leu, você está sempre meditando em alguma coisa do Senhor. Se resolver orar somente quando o inimigo atacar, talvez você não consiga se levantar. Orar sem cessar é ter vida vitoriosa sobre as tentações e dormir em paz. O diabo quer lhe dar algumas sugestões, mas você não dá trégua. Está sempre falando com o seu Deus. Com o seu Deus. A fé é aumentada quando o crente ora. O diabo não gosta de duas coisas. O diabo detesta ver o crente orar. Ele não gosta disso. E ele também não gosta de ser desprezado. Ele não gosta do desprezo. Quando o crente começa a orar, alguma coisa sublime em sua vida está para acontecer. Deus está pronto a abençoar os seus servos. Você pode orar. Deus vai atender a sua oração. Em Hebreus 12, versículo 2, diz que Jesus desprezou a afronta do diabo. Há um novo livro, aliás, o livro é dos 1600 e pouco, mas está sendo relançado agora em português,
Deixa eu ver se eu me lembro o título. Eu encomendei, mas não chegou ainda. A morte da morte. A morte da morte. Quando Jesus morreu. A morte da morte quando Jesus morreu. Que coisa maravilhosa esse livro. Hebreus 12, 2, na versão de Eugênio Peterson, diz o seguinte: quando vocês se sentirem cansados no caminho da fé, lembre-se da história de Jesus, da longa lista de hostilidades que ele enfrentou. Isso será como uma injeção de adrenalina na alma. Você vai ficar animado. O servo de Deus é vencedor porque ele crê na palavra de Deus. Versículo 17 diz: vocês precisarão do capacete da salvação e da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é também chamada espada do Espírito. E muita gente não lê a Bíblia porque é a espada do Espírito. A Bíblia fala do pecado. E às vezes o pecado é tão interessante para você, você não quer se libertar dele. Lá na China, um chinês estava traduzindo a Bíblia. E ele foi à casa do missionário em inglês. E disse o seguinte: esse livro que eu estou traduzindo, que o Senhor me deu, quero saber quem foi que escreveu esse livro. O missionário disse: mas por que você quer saber quem escreveu? O homem disse, o chinês disse: é porque certamente quem escreveu esse livro foi a mesma pessoa que me fez, porque ele me fala tudo que eu sou. Espada do Espírito. Jesus venceu o diabo citando a palavra de Deus, citando a Bíblia. O diabo tentou Jesus com a Bíblia na mão. Quantas vezes o irmão já foi tentado dessa maneira? O diabo diz que se Davi teve muitas mulheres, por que você não pode ter pelo menos umas 4 ou 5? O diabo lembra que Deus tem capacidade para perdoar os pecados. Ele é bondoso, misericordioso. Então não tem importância você pecar mais uma vez. O diabo diz que não é pecado você buscar os prazeres do mundo, porque Deus nos fez com prazer. Esses prazeres que nós temos, foi Deus que nos fez assim. Argumentos diabólicos. Não basta ter simplesmente um conhecimento teórico da Bíblia. Salmo 119, versículo 18 diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Não basta ler, é preciso abrir os olhos espirituais para ver as maravilhas da lei. Não basta ler a Bíblia. Há muitas pessoas no inferno, apesar do grande conhecimento bíblico que tiveram. Antes de ler a Bíblia, peço ao Senhor para abrir os olhos espirituais, para falar, tocar profundamente ao seu coração. Não há o que temer. Você pode ser uma pessoa vitoriosa, apesar das tentações, das ciladas do maligno, não importa. Como é bom servir ao Senhor. Uma senhora foi ao interior para visitar uma sobrinha casada. Chegou lá, veio domingo, aí foi à igreja de manhã. À tardinha, a senhora começou a se arrumar. A sobrinha falou: ué, você está se arrumando para quê? Não, nós não vamos à igreja agora à noite. Não, à noite nós não vamos à igreja não. Já fomos de manhã. Agora à noite nós vamos ao cinema. Ah, é? É. Na hora que saíram para o cinema, aquela irmãzinha pegou a Bíblia dela
para ir para o cinema. Aí a sobrinha falou, ô tia, para ir ao cinema a gente não leva a Bíblia. Ela falou, eu não posso levar a Bíblia? Eu vou para um lugar que eu não posso levar a Bíblia? Tá bom, não pode levar, tudo bem. Chegou lá no cinema, quando entraram, arranjaram o lugar, aquela velhinha sentou, ajoelhou e começou a orar. A sobrinha falou, ô tia, isso aqui não é igreja não, isso aqui é um cinema. Ué, eu estou num lugar que eu nem posso orar. Vocês me trouxeram para um lugar que eu não posso orar. Se você está firme no Senhor, vencerá todas as batalhas desta vida. Nós precisamos ser crentes sérios, comprometidos com o Senhor, de coração e de alma. O irmão será sempre vencedor, se realmente amar o Senhor Deus de todo o seu coração, se revestir desse poder que está à sua disposição, para que Deus possa fazer maravilhas na sua vida e através da sua vida. Amém, queridos? Amém. Vamos orar? Vamos ficar em pé, vamos orar? Vou convidar o pastor Júlio a vir aqui à frente, orar neste momento. O pastor Júlio agora é nosso missionário lá no 26 de dezembro. Está trabalhando lá. E nossa igreja vai ajudar muito naquele trabalho, se Deus quiser. Eu estou muito alegre, irmão, de estar aqui nesta noite. Nós escolhemos o pastor Azair para ser o nosso mentor espiritual ali no 26 de dezembro. Já comunicamos a igreja lá. Eu estou muito feliz por ele ter aceitado esse desafio. Então, não é só meu pastor, é meu mentor também. Senhor nosso Deus, amado Pai, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado a Deus por esta igreja, obrigado a Deus por o que nós ouvimos aqui nesta noite. Capacete da salvação, o escudo da fé, que nós possamos avançar, ó Deus, na obra missionária, avançar, ó Deus, ganhando almas para Cristo. E em nosso coração está, ó Deus, o desejo de ganhar 26 de dezembro para o Senhor. Estamos aqui, ó Deus, às quartas-feiras, buscando a Tua face, para que o Senhor possa, ó Deus, abrir, ó Deus, as janelas do céu, derramar bênção sobre a Tua igreja. Ó Deus querido, obrigado por cada um que está aqui nesta noite. Leva-nos em paz para os nossos lares, guardado e protegido pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Pode assentar.